Estrelas no peito e tiros para cima impressionam nos filmes de matinê. Mas o verdadeiro homem da lei do Oeste não era nenhum santo. Ele sabia ser mau, desonesto e muito sórdido, além de ser incrivelmente esperto. É aí que entra a tecnologia. Nas cidades, vilas e campos, os arautos da lei faziam uso da tecnologia para levar a ordem aos confins do Oeste. Lei e ordem hoje em Tecnologia no Velho Oeste. Vá em frente. Me faça feliz. Obrigado. Tecnologia do Velho Oeste. Lei e ordem. Não era fácil ser um xerife bom moço no Velho Oeste. Portar um distintivo era colocar um alvo nas costas. Para quem quisesse viver e contar sua história, o melhor era estar a par das novidades tecnológicas. O homem da lei do Oeste geralmente lutava com um pouco mais que uma pistola, um distintivo e muita coragem. Mas em 1892, a Polícia Federal de então investiu em tecnologia pesada na guerra contra um fugitivo Cherokee chamado Ned Christie. Ele era procurado pelo assassinato de um policial, o delegado Dan Maples. There's an undeclared war between the U.S. Marshal Service and Ned Christie. Ned Christie proves to be a very elusive outlaw. Christie conseguiu fugir da lei por 5 anos. Parte do tempo, ele passou construindo a casa dos seus sonhos no alto de uma colina em Oklahoma. Entalhada em uma formação rochosa, a casa contava com tudo o que um fora da lei podia desejar. Ele via o pôr do sol através de uma das várias portinholas ou descansava atrás de 2 camadas de toras de pinho reforçadas com areia entre elas. Era o lugar perfeito para dar uma festa ou planejar o confronto final. E era exatamente o que Christie faria. Decidido a capturar o fugitivo, o delegado Peyton Tolbert formou uma tropa de elite de 25 homens para atacar a fortaleza de Christie. Tolbert reuniu a mais alta tecnologia conhecida pelo Velho Oeste até então, com rifles e munição suficiente para uma pequena guerra. A tropa também dispunha de dinamites e um canhão. Depois de trocar tiros com Christie, a tropa resolveu que era a hora de usar o canhão. They fired repeatedly, some 30 or more rounds with this cannon, and all it did was splinter the outside of the fort, but it failed to penetrate the heavy logs. Era evidente que eles precisavam de mais poder de fogo. O poder de explosão do canhão provém da pólvora, e é importante saber qual a quantidade certa a usar. Isso não era problema para um atirador experiente, mas a maioria dos homens do Velho Oeste se baseava apenas em conjecturas. E eu acho que acertavam. A tropa dobrou a quantidade de pólvora do canhão, mas, infelizmente, o plano foi mais avançado que a tecnologia da época. A força da pólvora extra foi demais para o canhão e ele explodiu em pedaços. Hora do plano B. Dinamite. A questão era como chegar perto da casa de Christie para manejá-la. Ned Christie, obviamente, não facilitaria o trabalho. No Velho Oeste, um homem fazia o que tinha de fazer, e a ferramenta da vez foi a carroça. Just like you might see in these movies about medieval knights besieging castles, Tolbert had his men get a wagon, and they made a barrier. They got behind the wagon, they pushed it toward his fort,
Christie continued to fire on them with his Winchester rifle. Um dos homens colocou 6 bananas de dinamite em um dos cantos da casa e desenrolou o estopim até uma distância segura. Quando a fumaça baixou, a casa dos sonhos de Christie tinha uma nova janela. Mas ele mal teve tempo de apreciar a vista, porque a casa pegou fogo com a explosão. Christie saiu do meio do fogo como um herói de filme de ação, mas os fãs do fugitivo ficariam decepcionados com o final da história. 2 policiais encheram o Cherokee de chumbo. Vamos fazer as contas. Chumbo mais Christie igual a defunto. Azar de quem esperou uma continuação. O corpo de Ned Christie foi amarrado a uma porta de madeira e levado de trem até a cidade. Uma foto macabra do cadáver registrou o horror da morte. O pior foi que, tempos depois, uma testemunha o livrou da acusação de assassinato. No Velho Oeste, a dinamite era mais utilizada por foras da lei do que xerifes. Mas os homens que apanharam Ned Christie não foram os únicos a mandar tudo pelos ares. Conheça agora um Texas Ranger apaixonado por TNT. Ira Ayton tinha apenas 20 anos quando se juntou aos Rangers, a mais antiga e respeitada força policial do Oeste. Não demorou e ele descobriu que caçar gente má no Texas era como limpar um estábulo com uma escova de dentes. Texas Ranger it's all in the name. He ranged wherever he had to, and so when a man ranges, it means he pretty much has to go anywhere he needs to, and that in Texas is a pretty big proposition. Em 1886, Iron Ayton se viu envolvido no meio da chamada Guerra da Derrubada de Cercas. Muitos fazendeiros passaram a cercar terras que não eram suas, despertando o ódio daqueles que foram lesados. With the advent of barbed wire, great sections of land were starting to be cut up and sectioned off. Water was sectioned off away from some ranchers and some free grazers. So it became common practice to cut barbed wire fence when possible, so you could move your herds through, so you could tramp across someone else's land, perhaps eat their grass or take their water rights away from them without them knowing. A lei estava do lado dos fazendeiros. A derrubada de cercas era enquadrada como crime e os Texas Rangers foram chamados. Ayton recebeu ordens para se infiltrar disfarçado nas gangues, mas ganhar a confiança dos criminosos não seria nada fácil. Those outlaws, that was home turf for them. And everybody usually knew each other or they knew somebody that did. And this often meant that undercover officers were detected and never returned to tell their story. Além de perigoso, o disfarce era uma missão a longo prazo e a paciência de Ayton andava curta. Até que uma ideia lhe caiu como um raio. Ayton estava prestes a utilizar a tecnologia de forma mais criativa que qualquer outro homem da história do Velho Oeste até então. Ele cavou uma vala ao lado de uma cerca e colocou dinamite em um canto. Em seguida, encheu uma espingarda de pólvora e posicionou o cano de frente para os explosivos. Ayton prendeu um arame no gatilho, armou a espingarda e fechou a vala com madeira e terra para ocultar a armadilha. Por fim, ele amarrou a outra ponta do arame na estaca da cerca. Rig it so that if you cut the fence, a tension wire would release the explosives and literally a box full of explosives will blow up in your face. Ayton garantiu aos seus superiores que o mecanismo seria disparado apenas pela gangue e não por uma vaca de passagem. Imagine se a invenção do Ranger não faria sucesso em um matadouro. Me passa o ketchup. Depois de montar a armadilha, só restava ao Ranger esperar a ocasião. O resto era por conta da gangue.
Em 1886, uma guerra entre donos de terras e gangues que derrubavam cercas demarcatórias assolava o oeste texano. Era preciso que alguém restaurasse a lei, e um jovem Texas Ranger chamado Iron Eaton inventou uma engenhoca para acabar com a guerra de forma explosiva. Ele cavou uma vala, colocou uma espingarda virada para uma pilha de dinamites, amarrou um arame no gatilho e a outra ponta na cerca. A gangue das cercas logo conheceria o poder desta tecnologia inédita. Não mexa com um texano. Não se sabe ao certo se a armadilha causou a morte de algum membro da gangue, mas há rumores de que a bomba de Eaton espalhou o terror e deixou muita gente tremendo nas bases. But it did keep people from cutting fence. It made them think twice. And in a roundabout way, Ira invented the Claymore mine, which would be used in combat many years later with great effect. Mas os comandantes de Eaton não o elogiaram pela criatividade. Horrorizados com a invenção, eles ordenaram que ele parasse de fabricar bombas e voltasse para o quartel. A algumas semanas de viagem do Texas, ficava o condado de Alameda, Califórnia, lar de malfeitores e de um policial exemplar, o xerife Harry Morse. Embora não fosse famoso como Hickok ou Earp, Morse foi um dos mais temidos e ativos homens da lei do Oeste. Com uma ampla jurisdição para cuidar, o xerife Morse passava mais tempo com seu cavalo do que com sua esposa. Era preciso uma arma sob medida para quem vivia montado na cela. Ele não podia ter escolhido melhor. Uma Winchester modelo 1866, também conhecida como Henry melhorada. One of the things that endeared the Winchester repeaters to horsemen was their slab sides, flat sides and very narrow, made it easy to carry in a saddle scabbard, didn't throw your leg out too far from the horse, kept you close to the horse and easier for riding. Lembre-se que não existe bagageiro quando se anda a cavalo. Logo, esta simples argola era de suma importância para o cavaleiro. They could tie it onto the carbine and dismount quickly, pull a slip knot real quick and come right off and they're ready to go into action. Como é de se imaginar, a Henry melhorada era uma versão do rifle Henry projetado por B. Tyler Henry para a Winchester. A arma original era extraordinária, mas os cavaleiros não gostavam do sistema de carga no cano. Com a Henry melhorada, o sistema foi, bem, melhorado. Esta é a abertura de carga modelo King, um dispositivo importante da Henry melhorada. É só inserir a munição na abertura lateral, empurrar a bala na câmara e sair no encalço dos foras da lei. Essa aqui já é minha. Manter o conforto a cavalo era algo que preocupava o homem da lei, mas a principal função da arma dele era causar desconforto aos foragidos. A Henry melhorada do xerife Morse era mortalmente precisa a qualquer distância. Pistols were generally useful at very close quarters, 5 feet, 10 feet, 20 feet. Beyond that, the chances of hitting your target were hit or miss. A rifle, however, could be accurate at up to several hundred yards. 6 metros contra 180 metros é uma diferença e tanto. São números que certamente importaram enquanto Morse perseguia o gato selvagem humano, o foragido Juan Soto. Well, the Morse-Soto gunfight pitted California's most dangerous outlaw of the time against probably the best lawman in California. And so the result was one of the most spectacular gunfights of the Old West. O xerife Morse e seu destacamento seguiram Soto até uma região isolada das montanhas da Califórnia e conversaram com os moradores locais em busca de pistas de sua localização exata.
Não esperando encontrá-lo naquele momento, Morse deixou seu rifle preso ao cavalo. Ele entrou em um casebre e teve uma surpresa nada agradável. As soon as he stepped into the adobe, he suddenly saw the wanted man seated at a table directly in front of him, and both of them were taken by surprise. Morse sacou de sua Smith Wesson de 6 balas e deu ordens para Soto ficar em pé. Mas Soto preferia beber suco de tabaco com pólvora do que se entregar. O xerife pediu a um policial que algemasse o foragido, mas ele não aguentou a pressão e deu no pé. Soto, porém, cometeu um erro estúpido de principiante. Suas armas estavam embaixo de um longo casaco abotoado. Se não fosse pela gafe, Soto teria acabado com Morse e o xerife não teria tido tempo de se livrar dos comparsas do procurado. Morse, at the same time, managed to get his hand loose, and he fired at Soto and ripped his hat off of his head. Em desvantagem, Morse correu para fora. Era hora de apanhar uma arma maior. He wanted his rifle. He ran toward his horse, which was picketed maybe 100 feet away. Mas Morse não teve tempo de chegar ao cavalo e apanhar o rifle, porque Soto estava logo atrás, empunhando seu revólver Colt. Tudo indicava que o xerife deveria começar a rezar. Mas Morse era experiente e conhecia bem os métodos de Juan Soto. Ele sabia que o bandido tinha uma estranha tática de dar um pulo e levantar a arma antes do tiro, puxando o gatilho somente ao pousar os pés no chão. And it was this knowledge that saved Morse's life. Soto raised the gun, dropped it, and fired. And just as he dropped it, Morse ducked and literally dodged the bullet. The reason he was firing in the method of cocking and firing and raising the pistol is that in an open-top Colt, there's always a possibility that the exploded cap could roll down and fall back into the action. Caso uma cápsula deflagrada enroscasse no mecanismo, a arma emperrava e impedia o disparo. So by firing, then raising the muzzle, that allowed the cap to rotate over to a safe area and fall free and not jam the innards of the gun. Quando Soto atirou, Morse se abaixou, levantou e contra-atacou enquanto o bandido rearmava o cão. Por fim, Morse disparou um tiro certeiro que atingiu o revólver de Soto. A arma bateu no rosto dele, mandando-o de volta para dentro do casebre. Agora, o xerife estava livre para apanhar o rifle e contar com tecnologia extra. Enquanto isso, no casebre, Juan Soto apelou para o disfarce. Mas uma simples troca de roupa seria pouco para enganar Harry Morse. And he called for Soto, "Put down your pistols. There's been shooting enough." And Soto failed to heed the warning. Bandido, por que você não agiu com um pouco de razão? Hora de Morse mostrar o seu rifle. At a range of about 100 yards, Morse fired once, and the bullet struck Juan Soto in the shoulder with a loud click. O gato selvagem humano agora era uma presa ferida. Ele podia correr cambaleando das pernas e provavelmente levaria um tiro, ou podia virar e tentar um último tiro. Em visível desvantagem tecnológica, Soto estava a pelo menos 80 metros do campo de alcance de sua pistola. E com uma Winchester mirando em sua direção, o tiro seria certeiro. Tudo dependia do instinto animal. Lutar ou correr? O gato selvagem resolveu lutar. No quintal de um casebre nas montanhas da Califórnia, o xerife Harry Morse tentava domar o gato selvagem humano, o foragido Juan Soto. O lance mais esperto de Soto até então havia sido uma tentativa de fuga, mas Morse lhe acertou um tiro no ombro a dezenas de metros de distância, e o desespero do facínora era algo evidente. Soto charged Morse on foot with pistols, and Morse was carrying a rifle. Right away, this is not a smart thing to do. Nem um pouco inteligente.
Morse estava a um campo de futebol de distância, mas com uma Winchester em punho, um tiro era praticamente certeiro. O placar final do combate foi Mocinhos 1, Bandidos 0. Para o xerife Morse, foi o triunfo da tecnologia. There's no doubt that having the most up-to-date rifle in the world at that point, which was the Winchester Model 1866, gave Morse the edge that he needed to beat Juan Soto. Talvez tenha sido a primeira vez que você ouviu falar de Harry Morse, mas aposto que o nome Bat Masterson não lhe é estranho. Masterson era o xerife do condado de Ford, Kansas, cuja jurisdição cobria Dodge City, a capital do crime. Um homem durão que andava sempre com uma bengala graças a uma bala certeira no Texas. Ele sabia melhor do que ninguém que a melhor apólice de seguro para um homem como ele era uma arma de fogo. You're playing in a high-stakes game of life and death, and you better come out the winner. There's no second place. No Oeste, comprar uma arma era fácil como comprar pão. Os vendedores e as lojas estavam por toda parte, mas para alcançar o nível tecnológico desejado, Masterson encomendava suas armas com a Colt, e o fabricante as fazia de acordo com as especificações do cliente. Seu pedido mais significativo foi o aumento da mira. Bat Masterson dizia que para acertar um homem no peito, era preciso mirar na cintura dele. Com uma mira maior, Bat Masterson podia acertar onde quisesse. Ele também costumava lixar algumas peças, o que ajudava a suavizar o impacto do cão da arma. A técnica deixa o gatilho mais macio e oferece a vantagem de tempo ao atirador. Mas a maior vantagem disso é a precisão, pois quanto mais macio o clique do gatilho, menos tranco a arma vai dar na hora do tiro. Cada atirador gostava de um tipo de toque do gatilho, mas Masterson preferia um impacto mais macio. Sometimes the gun was sweetened so much that, as Bat Masterson said, you could just look at it and it would just about go off. O homem da lei da época sabia usar a arma de várias formas. Em Dodge City, a função de um xerife era manter a paz em favor da prosperidade do comércio. Um jogador morto não podia apostar, comprar uísque ou enriquecer o bordel local. Então era melhor não gastar bala com qualquer baderneiro de esquina. Assim, Bat Masterson se aprimorou na arte de bater com a arma. It's one of those split-second decisions. I've got to put this person out of commission, but I don't need to kill him. Wham! Slap him right upside the head and he's had it. Outro homem hábil nos golpes com pistolas foi Wyatt Earp. Policial, delegado assistente e xerife em várias épocas e lugares por todo o Oeste. Earp era o terror dos foragidos de Dodge City a Tombstone. Todos conhecem Earp e a história do tiroteio à queima-roupa em OK Corral. Mas se você quer mais violência, imagine um tiroteio de espingardas. Foi exatamente o que Earp fez. Menos de um ano depois de OK Corral, o clima era de guerra em Tombstone. De um lado estava uma gangue de ladrões de gado conhecidos como Cowboys. Eram os remanescentes do bando que levou a pior em OK Corral. E seu líder na época era Curly Bill Brocious. Em busca de vingança pela morte de 3 membros no tiroteio, os Cowboys formaram um grupo cuja única intenção era caçar os homens do xerife Wyatt Earp. A missão foi bem sucedida. Mutilaram Virgil e mandaram Morgan para o cemitério. Recém-nomeado delegado assistente, Earp instituiu uma diligência e saiu à forra. Wyatt Earp, his brother Warren Earp, Turkey Creek Jack Johnson, Texas Jack Vermillion, Doc Holliday, Sherm McMasters. This was a rough
bunch of deadly shootists that Earp had organized in his vendetta against the Cowboys. Em março de 1882, o grupo de Earp cruzou Iron Springs à procura de alguém para matar. Mas eles não eram os únicos na viagem em busca de confusão. Curly Bill Brushels e seu bando fora da lei queriam riscar Wyatt Earp de sua lista de amigos indesejáveis. When Earp and his posse rode up, they opened fire on them. Rounds were whizzing all about. They tore into Texas Jack's horse. Horse and rider went down. Doc Holliday and others' horses, spooked at the gunfire, took off. Earp, by this time, had dismounted, pulled out his shotgun. And we have to remember, that was one of the technologies used in the Old West. Most of these shotguns were not 16 gauge or 20 gauge with birdshot. These were 10 gauge with double-aught or triple-aught buckshot. This would be like a couple dozen 32 or 38 slugs coming at you in an instant. Wyatt e Curly Bill posicionaram-se com as calibre 10. Em uma disputa a queima-roupa como esta, ninguém deveria ter sobrevivido para contar a história. Curly Bill Brocious let the barrels of his 10-gauge shotgun roar. They tore through the skirts of Wyatt Earp's coat, shredded it, and somehow not one slug hit Wyatt Earp. Wyatt was incredibly lucky where bullets were concerned. When other people would get shot, he'd get missed. Contente em não ter sido atingido, Earp devolve os tiros. Wyatt Earp hit Curly Bill Brocious dead center in the chest, almost cut him in half. He dropped to the ground dead. Wyatt decidiu que era a hora de pegar seu cavalo e ir embora dali. Mas o coldre estava solto e escorregou perna abaixo, prendendo-o como um novilho laçado. É de se imaginar que a situação não estava das melhores. Lembram-se de OK Corral? Menos de um ano depois, as duas facções envolvidas trocaram tiros novamente. Wyatt Earp levou a melhor e mandou seu inimigo Curly Bill Brushels para a cidade dos pés juntos. Mas nada seria tão fácil assim. Enquanto Earp tentava ir embora, seu coldre escorregou da cintura e prendeu suas pernas. Por fim, ele venceu a luta com o coldre e deu-o fora. Já em segurança na estrada, ele parou para uma rápida inspeção. He had bullet holes in his coat, in his pants, in his hat, everywhere but in him. Este é o tipo de arma que Curly Bill Brushels geralmente usava nas disputas, uma espingarda calibre 10. O fato de Earp ter enfrentado esta arma e sobrevivido ao tiroteio foi um milagre. Mas sair sem um arranhão sequer é um desafio a qualquer crença. Para Earp, sair ileso de tiroteios não era novidade. Mas havia uma tecnologia por trás destes feitos e desafios. Wyatt Earp was in many a gunfight, but he was never wounded by a round. This was so astounding that some argued he must have been wearing some kind of armor. Earp sempre negou ter usado a camisa de aço, um correspondente do Velho Oeste para o colete à prova de balas. Vesti-la seria covardia, além de violar os códigos do Oeste. Mas isso não significa que ninguém a conhecia na época. Killing Jim Miller, the West's premier assassin, actually did wear a metal breastplate, and it served him well on several occasions, too. Digamos que Earp usasse uma placa de metal. Será que teria servido? Novamente, eu vou usar a minha espingarda calibre 10. Parece um ótimo investimento, ao meu ver.
Certainly, a good thick sheet of metal would stop a bullet. You got a soft lead bullet, but the garment would have been so heavy and cumbersome to move around, it just wouldn't be practical. Teria sido inviável também por uma outra razão. You also have to understand that when Earp was accused of this, he was in Arizona. And to wear a metal breastplate in the Arizona heat is just almost beyond belief. Nunca teremos certeza, mas tudo indica que foi a proteção da sorte e não de uma placa de metal que salvou Wyatt Earp. Escapar das balas era apenas uma das preocupações do homem da lei do Velho Oeste. No seu ofício, o desafio tecnológico era uma constante. O primeiro deles era como se locomover, pois ao contrário do que muitos pensam, ele não percorria mundos e fundos a galope. A lawman would use whatever technology would get him to his needed destination as best possible. He might use a stagecoach, he might use a buckboard, he might use a railroad. Ao chegar ao destino, a primeira coisa a fazer era alugar um cavalo. Eu falei para eles que eu não queria um compacto. Anda, vamos logo. O xerife geralmente apanhava o foragido com vida ao invés de matá-lo. Isso implica o próximo desafio: como evitar a fuga do preso. Este instrumento é chamado Venha Comigo. Uma corrente de aço com um cabo em cada ponta. A corrente era passada nos pulsos do prisioneiro e torcida para convencê-lo a acompanhar o xerife. Você está preso. The problem with these things is I was a police officer for 8 years, and when somebody resists arrest, it takes all of your strength, all of your energy to be able to restrain them, and you can't possibly use 2 hands to wrap a chain around somebody's wrist when they're fighting with you. As algemas eram uma melhor opção, embora não fosse menos difícil de manejar. Os modelos atuais contam com um sistema giratório que fecha no momento em que é colocada. Mas no Velho Oeste, era preciso destrancá-las antes de usar e depois trancá-las novamente. Era um convite ao perigo, principalmente quando se prendia sujeitos como Crawford Goldsby, mais conhecido como Cherokee Bill. Cherokee Bill is the most notorious outlaw in the history of Indian Territory. No major goal in life other than to commit crime and to see what he can get away with. Durante uma prisão por acusação de homicídio, ele teve de ser apagado para ser algemado, o que nos leva ao terceiro desafio tecnológico: como transportar um prisioneiro com segurança. More lawmen are killed transporting prisoners than in just about any other function that they perform. Nas antigas séries de TV, sempre havia por perto uma viatura reforçada com barras de ferro. No mundo real, porém, o transporte comum era como foi o de Cherokee Bill, em uma simples carroça. Quando paravam à noite, o prisioneiro era amarrado a uma das rodas para evitar a fuga. Cherokee Bill foi transferido para um trem na última parte da viagem até a corte, e isso era uma prática comum. No Velho Oeste, passageiros de trens ou carruagens públicas quase sempre dividiam o veículo com um prisioneiro. A lawman moving an outlaw in custody on a public conveyance in the Old West would be comparable today to just simply putting a murderer or armed robber on a regular public bus. É hora do desafio tecnológico número 4. Depois de transportar o prisioneiro, onde colocá-lo? Toda cidade do Oeste tinha um salão, mas tinha uma cadeia? Isso eu duvido. A lot of places in the West, they just weren't ready for crime, although they certainly should have been. Em uma cidade sem cadeia, a ação dependia do improviso. Os lugares preferidos para amarrar o sujeito eram árvores e postes telegráficos. Um policial, certa vez, amarrou um prisioneiro ao chão, embaixo de peles de animais. Em Lincoln, Novo México, o xerife Ham Mills decidiu deixar o detido dentro de casa, da própria casa. A vida social do xerife ficou em baixa por uns tempos. One night there was a dance that he yearned ever so poignantly to go to. Unfortunately, he couldn't because he had a prisoner
in his care. O xerife Mills levou sua função de homem da lei a sério. Mas e daí se ele gostava de dançar? O que aconteceu depois? Ah, eu sei porque eu já li o roteiro. Mas você vai ter que esperar o próximo bloco. Em Lincoln, Novo México, os bailes eram motivo de festa na cidade e ninguém gostava mais de dançar do que o xerife Ham Mills. Mas havia um problema. A falta de uma cadeia obrigou o xerife a levar um prisioneiro para casa. Finally, he just made a decision and decided to let the prisoner go. He told the man to start walking away. When you get a little further off, just start running and keep going. Well, the guy started walking away, and when he got a little further off, he started running. Ham shot him dead and then went to the dance. He thought that this would be overlooked by his neighbors, but it wasn't. He had to leave the area for a couple of years until everything blew over. Os policiais que transportaram o assassino Cherokee Bill em território indígena sabiam exatamente onde deixá-lo. O destino dos foras da lei daquela região florestal era a moderna penitenciária de Fort Smith. Construído em 1887, o prédio tinha 3 andares com 2 fileiras de celas de costas uma para a outra em um único corredor central, além de camas de aço. Cada nível era cercado por uma jaula de barras achatadas e passarelas. O prédio também contava com um sistema de ventilação e aquecimento com galerias grandes o bastante para um homem passar engatinhando. Muito animador. O primeiro andar era reservado à escória da classe, assassinos e estupradores. Nos andares superiores ficavam criminosos menos repulsivos, como contrabandistas de bebida e assaltantes. Durante o dia, os prisioneiros podiam sair da cela e andar pelo prédio. They could take advantage of bathroom facilities. They were fed their meals at this time, and then they could exercise and move around a little bit freely during the day. À noite, o carcereiro batia nas barras das jaulas, chamando os prisioneiros de volta às celas. Em seguida, ele puxava o freio. Freio é como era chamado este sistema simples que agia como a tranca de um andar inteiro. Com ele, o carcereiro trancafiava os prisioneiros antes de estar na jaula para trancar as celas uma a uma. Na noite de 26 de julho de 1895, o carcereiro Campbell Wolf fazia a ronda. No primeiro andar, a escória já havia se deitado e Wolf trancafiou o andar com o freio, como fazia toda noite. Ele então entrou na jaula para trancar as celas, mas não sabia que nem todas as portas estavam fechadas. One theory is that there was a piece of wood wedged in to the break that kept it from latching all the doors. Enquanto Wolf trancava a cela número 3, a porta da número 4 abriu. Munido de uma arma clandestina, Cherokee Bill abriu caminho à bala. O carcereiro saiu correndo, enquanto o fugitivo disparava aleatoriamente. Naquele dia, um guarda chamado Larry Keating saiu do serviço dentro de um caixão. And for the next hour and a half, you have a gunfight inside the jail at Fort Smith. Some accounts talk about 40 to 50 shots fired. Some accounts talk about as many as 100. Bullets are ricocheting off the walls. It's a chaotic situation inside here. Cherokee Bill was a relatively demented outlaw, and by all accounts he was making noises like a rooster and a turkey, and he was a pretty strange fella. Em uma atitude anormal mesmo para o Velho Oeste, Henry Starr, um infame ladrão de banco e vizinho de cela de Cherokee Bill, se ofereceu para desarmá-lo. As autoridades concordaram. Starr pegou a arma e Cherokee Bill foi para a forca. Cherokee Bill, when he got to the gallows, was asked if he had any last words. All he said was, "I came here to die, not make a speech." And that's what he did. Na penitenciária Folsom, os criminosos da Corrida do Ouro da Califórnia
eram confinados atrás de uma fortaleza de granito impenetrável, como a filha do pastor. Mas, na verdade, não era tão difícil entrar e sair dali. Da prisão, é claro. Folsom Prison in 1893 was one of the few state prisons that didn't have an outside wall. The state legislature just would not pay for one. And this lack of a wall encouraged prisoners to attempt to escape. Com a falta do muro, o diretor usou de muita criatividade e obrigou os prisioneiros de alta periculosidade a usar camisas vermelho vivo. That distinguished them from the average prisoner who wore stripes and provided a ready target for the riflemen in the gun posts. Apesar da falta de muros em Folsom ser tecnicamente verdade, quem tentasse fugir enfrentaria um verdadeiro muro de chumbo grosso graças a 6 torres de observação munidas de uma metralhadora Gatling. You're talking about a hand-cranked machine gun, so to speak, that can crank off 45-70 cartridges that are spewing out 500-grain lead slugs at a rate of about 2,500 plus rounds per minute. Aparentemente, a Gatling não intimidava o ladrão de trens George Sontag. Ele mantinha-se discreto em Folsom, o que evitou que ele usasse a camisa vermelha. Mas não se engane, Sontag não suportava mais viver ali e queria sair em busca de um novo lar. Com armas deixadas clandestinamente na pedreira, Sontag e sua gangue atacaram os guardas de surpresa. Os sentinelas e suas Winchesters revidaram, mas logo outra arma entrou em ação. Sr. Sontag, conheça a Sra. Gatling. The guard, Joe Prigmore, ran to his Gatling gun, he tilted it down and he spun the crank and it unleashed a barrage of 45-70 rifle rounds, which just poured into the convicts. As balas e as lascas de pedra caíam como chuva de granizo sobre o bando. Ferido, ao lado de seus comparsas mortos ou moribundos, Sontag viu que era melhor se entregar e aprender a não mexer com o poder opressor de uma metralhadora Gatling. It produced a profound impression on convicts and made them think twice about trying to escape from Folsom Prison. George Sontag se recuperou dos ferimentos e trocou o uniforme por uma camisa vermelho vivo. O muro da penitenciária Folsom foi construído somente em 1921. Com a virada do século, os ventos da mudança sopraram no oeste como um ciclone em uma plantação. Com o advento do telefone e do carro, a caçada aos foras da lei perdeu todo o seu romantismo. The Old West was beginning to close. By the turn of the century, the ability for the outlaw to outrun the law was about at an end. Com a modernização das forças policiais, o homem da lei, bom de tiro, que levou a ordem para uma terra sem lei, encontrou-se fora do contexto e sem uma função. Para aqueles que domaram o Oeste, era hora de pendurar as esporas, entregar a estrela e dar o fora de Dodge. Bud Masterson se tornou jornalista em Nova York. Wyatt Earp tentou a vida como diretor de cinema em Hollywood. E quanto ao homem da lei, ele se tornou uma lenda.